Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar numa ideia que, olha, pode ser um pouco desconfortável para muitos líderes. Como é que as melhores intenções, quando não estão alinhadas com a instrução certa, podem acabar levando a resultados desastrosos? E para entender isso, vamos usar a história do rei Davi como um estudo de caso poderoso sobre a importância da reverência acima do puro entusiasmo. Parece até estranho pensar nisso, não é? Mas essa é a pergunta central que a gente vai tentar desvendar aqui. A história nos mostra vez após vez que a sinceridade no coração de um líder, por si só, não é garantia de sucesso, muito menos de segurança. Às vezes, um bom coração, sem um conhecimento correto, pode ser justamente o gatilho para uma grande tragédia. Vamos fundo nisso. A própria escritura é bem clara sobre onde está a raiz do problema. Não é falta de vontade, não, hein? É falta de conhecimento. O profeta Oséias aponta o dedo direto para a liderança, que tinha a obrigação de ensinar, mas acabou rejeitando a instrução. E a consequência é fatal. Quando a liderança rejeita a instrução, é o povo que padece. E isso nos leva à tese central dessa nossa conversa. Um histórico de vitórias, uma paixão que arde no peito, nada disso serve de escudo contra a ignorância no presente. Um líder simplesmente não pode se dar ao luxo de agir só na base da emoção. É preciso instrução. A presença de Deus não é movida por métodos do mundo ou pela aprovação da galera, mas sim por submissão e conhecimento da sua palavra. E agora vamos para o nosso estudo de caso. Olha, se tinha alguém que parecia qualificado para honrar a Deus, esse alguém era Davi. Um rei segundo o coração de Deus, um adorador, um músico, ele era, sem dúvida, o homem certo para a missão. Mas, como a gente vai ver, o método que ele escolheu estava perigosamente errado. A intenção de Davi era simplesmente impecável. Logo depois de ser coroado rei sobre todo Israel, o primeiro grande desejo dele foi o quê? Restaurar a presença de Deus no centro da nação. Um objetivo nobre, que veio de um coração que de fato amava Deus. Mas a pureza da intenção não foi o bastante. Vamos analisar aqui, passo a passo, os erros fatais de Davi. Primeiro, ele buscou um consenso democrático, sabe? Falou com seus líderes, com o povo, em vez de buscar a instrução teocrática que já existia na lei. Ele basicamente trocou a palavra de Deus pela opinião da maioria. E aí, para piorar, ele foi lá e copiou o método do mundo. E de onde é que Davi tirou essa ideia de colocar a arca num carro de bois novinho em folha? Dos filisteus, os inimigos de Israel. Eles tinham devolvido a arca exatamente dessa forma. E Davi, com toda a sua boa intenção, imitou o método secular para carregar a glória de Deus. É isso que a gente chama de síndrome do carro novo. Escolher o jeitinho conveniente do mundo no lugar da consagração exigida por Deus. O resultado dessa mistura toda foi catastrófico. Quando os bois tropeçaram, Uzá, provavelmente agindo por instinto e talvez até com boa intenção, esticou a mão e tocou na arca para tentar firmá-la. Naquele instante, a ira do Senhor se acendeu e ele morreu ali mesmo. Um momento que era para ser de festa virou luto e confusão. O ponto crucial aqui é este: a santidade de Deus não precisa da nossa ajudinha carnal. A nossa presunção humana acha que pode estabilizar o que é sagrado com os nossos próprios métodos. A morte de Uzá nos ensina uma lição muito dura. Deus exige obediência, não as nossas soluções improvisadas, por mais bem-intencionadas que elas pareçam. Depois daquela tragédia, a arca foi levada para a casa de Obed-Edom. E aqui, a história nos dá um contraste poderosíssimo entre dois lares que abrigaram a presença de Deus, mas com resultados, nossa, radicalmente diferentes. Vamos ver como isso aconteceu. Veja só. Na casa de Abinadab, a arca ficou por 20 anos. Com o tempo, o que era sagrado virou comum, virou rotina religiosa. E o resultado? Estagnação e, no fim, a morte do filho dele, Uzá. Agora, em contraste, na casa de Obed-Edom, a arca ficou só 3 meses. Mas ali a reverência e a ordem correta foram mantidas, e o resultado foi uma bênção tão absurda que a notícia chegou até o rei. A lição para qualquer líder é cristalina. Não é o tempo de ministério ou a familiaridade com as coisas de Deus que garante a bênção. É a qualidade da submissão à instrução dele. 20 anos de rotina podem levar ao juízo, enquanto 3 meses de reverência profunda podem transformar absolutamente tudo. A notícia da bênção na casa de Obed-Edom acordou Davi.
Ele finalmente percebeu o erro, e a sua segunda tentativa de trazer a arca não seria uma repetição do fracasso, mas sim uma demonstração clara de arrependimento e aprendizado. Desta vez, Davi não consulta a multidão. Ele consulta a lei. Ele finalmente entende que existe um protocolo divino. A palavra de Deus e não a opinião popular se torna o seu guia. Ele reconhece que apenas os levitas, que foram consagrados para isso, é que podiam carregar a arca. Este slide aqui resume o conflito inteiro. De um lado, o método do mundo, que oferece facilidade, popularidade e conveniência. Do outro, o método de Deus, que exige sacrifício, obediência a uma ordem específica e consagração. A presença de Deus não é algo que se arrasta sobre rodas. Ela é carregada nos ombros de um sacerdócio dedicado. Ok, a história de Davi é muito mais do que um relato antigo. É um espelho para a liderança de hoje. A pergunta é, como é que a gente move essa verdade? Da teoria para a prática. Tipo, amanhã. Então aqui está uma ferramenta prática para uma autoavaliação. Um checklist para ajudar a gente a diagnosticar se existem carros novos andando no nosso meio. Essas perguntas nos forçam a encarar a verdade. Será que estamos, talvez sem perceber, priorizando o que é prático em vez da presença, a estratégia em vez da santidade? A ideia de mudar tudo de uma vez só pode ser paralisante, né? Por isso, vamos focar nesse conceito dos 15%. O que é isso? Se refere àquela pequena fatia de ação que está totalmente sob nosso controle pessoal, que não depende de permissão, de orçamento ou da aprovação de um comitê. A pergunta é simples e direta. Não se trata de reformar a organização inteira da noite para o dia. Se trata de identificar uma atitude, um hábito pessoal, uma decisão que pode ser tomada amanhã para começar a substituir a familiaridade de Abinadab pela reverência de Obed-Edom. E o desafio final, então, é para cada um de nós. Deixando a história de Davi para trás por um momento, a pergunta se volta para a nossa própria realidade. Qual é essa primeira ação? Qual é esse 15% que vai garantir que a paixão e as boas intenções andem sempre de mãos dadas com a instrução e com uma profunda reverência? A resposta para isso pode mudar tudo.